Fala gestor, fala gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast sobre empreendedorismo com uma visão sempre cristã. E como você já conhece, estamos aqui na Tuju Lab, na nossa casa colaborativa, onde a gente consegue gravar o nosso podcast. Se você quiser saber também mais sobre esse assunto, pode estar chamando a gente. Aqui na equipe nós temos o Túlio, nosso editor, que está ali atrás hoje cuidando da gravação. Eu, o host do nosso podcast, e hoje um convidado muito especial, Bispo Thales, está aqui com a gente diretamente de Palmas, Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Bispo. Uma grande honra estar aqui, Raciel, com você, com o Túlio, com cada gestora que está nos acompanhando aí. Vamos bater esse papo aqui sobre cristianismo, empreendedorismo e tudo mais. Muito bom. Antes de mais nada, só deixa eu te lembrar, ative as notificações ali, ative o sininho no YouTube ou no Spotify, para que toda quinta-feira, quando sair um novo episódio, você seja notificado e receba. E vamos para o nosso podcast. Bispo Thales, muito obrigado por ter aceitado, estar aí com a gente. E ouvi muito que você é muito bom de finanças, então eu separei aqui um conteúdo mais relacionado a finanças para a gente bater um papo legal. Mas antes de a gente entrar nesse nosso específico, eu queria para o pessoal conhecer quem que é o Bispo Thales, qual que foi a tua jornada, como é que chegou onde está hoje. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Maravilha. Bom, agradecer mais uma vez. Eu me chamo Thales Martins, tenho 36 anos, sou casado, tenho 2 filhos, eu sou bispo na Igreja Sara Nossa Terra. Eu fiz faculdade de contabilidade. Que legal, igual eu. Igual você. Mestrado em administração, ambos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E tive alguns empreendimentos, uma empresa de consultoria em finanças, também uma pequena produtora e alguns investimentos, enfim, Começou essa jornada aí quando eu tinha 16 anos de idade, há 20 anos atrás. Certo. Que eu comecei a trabalhar como menor aprendiz num banco. Que massa. Menor aprendiz num banco. E até aquele momento ali, o meu sonho era fazer direito. Entendi. Vou estudar direito. As pessoas sempre falavam que eu falava bastante, muito argumentador. Tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Argumenta muito, defende muitas posições, com ênfase. Isso, com ênfase. Mas ali na experiência de menor aprendiz, olha só como são as coisas. E também orando, falando com Deus, na época falando com o meu pastor, eu entendi, primeiro que eu comecei a gostar mesmo dessa questão dos números, das análises e tal. Mesmo que eu não fazia isso, porque como menor aprendiz você não tem acesso a contas. Quase nada, Isso, mas ali já me chamava a atenção. E também por eu achar na época e ter esse entendimento, depois se provou, que eu teria um retorno financeiro mais rápido profissionalmente. Perfeito. Do que num curso de direito. Não dá pra gente comparar aqui, não dá pra comparar melancia com uva. Mas, no caso, eu teria que fazer 5 anos de faculdade, me preparar para passar no exame da ordem, ter uma carteira de clientes. Ganhar nome. Ganhar nome e tal. Que na contabilidade, vamos falar, barra, administração, enfim, eu teria mais rápido. E na época, assim, era uma situação muito difícil. Eu me converti com 13 para 14 anos. Com 16, a gente ainda estava com muitas lutas financeiras, então eu precisava de algo com retorno rápido. Realmente acabei me apaixonando pela contabilidade, me tornei professor, inclusive. Nossa! Isso, me tornei professor em faculdades e depois também, já falando aqui, eu sei que você não entrou no assunto, você acaba percebendo tanto nas consultorias, até mesmo na igreja. Por exemplo, eu sempre, assim, algumas consultorias que eu dei e conversas que eu tive, mentorias, vamos falar com médicos, profissionais da área de saúde. Eles sempre dizem, eu fiz faculdade para ser médico, Eu não fiz para gerir uma clínica. Exatamente. Nunca ensino, um hospital. Nunca ensina, E acaba que ele vai gerir. Você vai igual a igreja, você vai gerir também recursos. Exato. A igreja não é um negócio, mas você vai gerir recursos. Você vai gerir colaboradores, não estou dizendo as ovelhas. Pessoas. Que trabalham, Trabalham. Então, acabou que eu fui me apaixonando mesmo por isso. Até que fui dar aula depois. Entendi. Então, um breve resumo é isso, Mas como é que foi? Um bichinho te mordeu que tu resolveu daí empreender? Que tu resolveu sair do emprego e montar a consultoria? Como é que isso? Tu lembra de quando foi isso exatamente? Eu lembro. Eu devo, eu falo assim, bastante disso a Sara Nossa Terra e fazer justiça aqui, especialmente a vida do bispo do Mato Grosso do Sul, que é o Tonete, Antônio Tonete, a gente chama de Tonete. Porque ele é um empreendedor por, assim... DNA, de sangue. Sangue. Tipo, eu quero empreender. E ele tinha, assim, comigo, como se eu fosse, tipo, como eu posso dizer isso? Como se
um talento subaproveitado. Tipo assim, você tá aí dando aula já na igreja, já pastor, crescendo, tudo, mas você deveria empreender. Ele começou a falar para mim que eu deveria... Te estimular. Estimular, que eu deveria abrir um negócio de consultoria, que eu deveria dar mentorias, que eu deveria dar palestras, porque ele era meu líder, né? Meu bispo acima. Legal. Acaba que nas palavras, o culto é o culto, mas você reproduz o que você é. Né? Claro, a boca fala do que o coração tá cheio. Então tá cheio de Deus, mas também tá cheio de ideias, a Bíblia é um livro de muitos empreendedores. Né? A gente fala muito de Salomão, mas tem vários outros. Quando você pega ali o sonho que Deus deu para José, né? Tipo, né? Guarda 7 anos, né? Isso aí é segura 7 anos aqui, porque vai vir 7 anos, não apenas para você ter nos próximos 7 anos de fome, vamos falar as vacas magras, que o sonho é literalmente o ditado, vacas gordas, vacas magras. Mas também porque ele vendeu comida para o mundo. Né? A lei da oferta e da demanda ali funcionou grande ali, porque tipo, né? Ele tinha o que ninguém tinha. E aí se você tem o que ninguém tem, o preço vai em cima. É uma lei econômica bem conhecida. Né? Então ele me incentivou muito. Eu já fazia alguns negócios como empreendedor, mas... Vamos falar no comportamento oportunístico, no bom sentido da palavra. Aparecia lá e aí... Até hoje faço, inclusive, né? No bom sentido da palavra, não no sentido de aproveitador, no sentido de aproveitar as oportunidades. Perfeito. E aí ele me incentivou. Então aí realmente eu fui e formalizei mais o negócio. Comecei a atuar, porque a parte de formalizar é uma parte importante, mas tem gente que pensa que só é um empreendedor depois que formaliza, e na verdade, né? Hoje quantos microempreendedores nós temos? Está formalizado, mas enfim, quantos... que não estão formalizados e que empreendem. Que começaram lá, né? Vendendo pipoquinha no centro e tudo mais, né? Exatamente. E aí eu passei formalizei, enfim, passei a empreender e formalizei, e aí fluiu, assim. Acaba que, né, a gente fica mais bispo do que tudo, mas o chamado nos puxa, né? Mas ser bispo também é empreender, né? Também porque não é fácil estar na frente de uma igreja, de várias igrejas, no caso, né? É muito mais empreender do que as pessoas pensam. Imagina. E é interessante, né? A gente já conversou com alguns empresários que vieram aqui e sempre tem alguém na nossa vida que nos dá esse estímulo, né? Seja de uma forma direta, como o teu caso, né? Que ele sente isso, não, vai lá, faz alguma coisa e tal. Ou de uma forma, às vezes, indireta, né? Estimulando a gente de alguma outra forma que acaba nos dar aquela despertada, né? E às vezes, assim, com boas lições e às vezes com más lições. Exatamente. A pessoa te empurra, né? Tipo assim, pô, eu não vou fazer isso, eu preciso ter o meu negócio pra eu não fazer dessa forma, ou pra eu não viver a vida inteira aqui, né? Também tem os bons exemplos impulsionam e os maus também. É isso aí, muito bom, muito bom. Que bacana essa história, né? Eu tinha conhecido um pouquinho, então acho que é muito legal a gente conhecer também aqui de frente. E eu já quero entrar, né, na nossa segunda pergunta, que é a seguinte: finanças e cristianismo. Eu sei que o bicho trabalha bastante com finanças, né? E já está há bastante também tempo nessa vida de igreja e na frente de igrejas, né? Como é que a gente pode entender isso? Combina finanças e cristianismo? O que o bispo acha? Então, ontem até a gente teve um culto aqui na Sara Balneário, né? E eu falei ontem, ministrei que a minha primeiro momento, hoje vai ter novamente, obviamente, era colocar um turbilhão de pensamentos que quebrassem esse paradigma, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre os sofismas, né? Aquilo que parece ser uma verdade, mas na verdade é um engano. Eu acho que por muito tempo, né, nós nos enganamos com a questão que quase que um cristão não poderia ser rico. Tem que ser pobre. Tem que ser pobre, né? Existem aspectos culturais que nos levaram a isso, que não vem ao caso, e existem outros aspectos, né? Existem mitos, né? Todo mundo que tem dinheiro é bandido, é corrupto. Ou só o tempo que roubou, fez uma coisa errada. Existem também, a gente também tem uma questão assim, quem tem dinheiro é o cara que é o rapper que tá num clipe jogando dinheiro, né? A visão errada, a visão errada também. Então assim, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero ter 7 mulheres na minha volta. Então assim, e você tem também um versículo até ali ontem que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí é importante a gente destacar que a Bíblia está dizendo que é o amor. Né? Tem uma palavra ali muito importante para todos nós, o amor. O próprio Deus é amor. Exatamente. Então, o amor é o dinheiro, não é o dinheiro. Né? Quando você faz do dinheiro o seu senhor. Né? Quando você vive para aquilo. Né? Ou quando você é escravo do dinheiro. Né? Enquanto que o dinheiro deveria ser o nosso escravo, deveria
para alavancar a nossa vida e tudo mais, e não ao contrário. Exato. Né? E então, eu comecei... primeiro é uma questão de fé. Né? Por quê? Porque a Bíblia tem um texto que eu gosto muito, em Romanos, que ele diz assim, cada um caminhe na fé que o Senhor chamou. Né? Principalmente quando ele está dizendo ali, uns dizem que comer tal alimento é... Errado. Outros dizem que é livre. Então, o que come não critica o que não come. Exato. Então, quer dizer, tem uma questão de fé. A gente tem uma fé. Eu tenho uma fé que Deus faz. E ontem eu li muitos textos. A Bíblia é um livro, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que fala muito sobre finanças. Exato. Né? Porque Deus tira o pobre do pó, do monte de lixo e faz ele se assentar entre os príncipes. Olha, nós estamos falando que Deus tira uma pessoa que está numa situação... O que é um monte de lixo? Desculpa a expressão, é uma situação de miséria. Exato. Né? E faz ele se assentar entre os príncipes. Eu estava falando ontem no culto, que se ele só tirasse a pessoa da miséria, já seria uma grande bênção. Com certeza. Pô, eu estava vivendo uma subvida, né? Quando a pessoa fala, e aí, como é que tá? Sobrevivendo, né? E passei a viver, dignidade. Tá bom, mas a Bíblia não diz isso, ela diz que ele tira o pobre do pó, no príncipe, coloca entre os príncipes. E aí você só será cabeça e não cauda, emprestarás a muito. E nunca tomarás emprestado. Nunca tomarás emprestado. Quer dizer, quando eu li esse texto, até hoje eu tenho dificuldade com... Lógico que muitas vezes você pega financiamentos e aquilo te alavanca. Mas isso entrou como uma flecha tão forte no meu coração que eu tenho um pouco de dificuldade com algumas coisas. Assim. Tipo, a Bíblia diz que eu vou emprestar. Entendeu? Que eu não vou tomar emprestado. Lógico que às vezes você pega, né? Todos os investidores, todos grandes empreendedores pegam empréstimo, você pega um negócio a 10% ao ano, só estou dando um exemplo, 5% ao ano, e aquilo você faz muitas vezes mais. Exato. Né? Mas eu estou falando esses conceitos. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, combina totalmente. Deus nos chamou para a prosperidade, Deus nos criou para isso. Tem um salmo que eu gosto muito, que diz, até vou ler ele no culto hoje, que diz que... Spoiler. Ele diz o seguinte, que Deus nos coroou de honra e glória e fez um pouco menos do que ele. Nossa. Entendeu? Então, quando você olha assim, porque nós temos a ótica, que nós não podemos nos perder na ótica, né? A ótica de que nós somos, que miserável homem que sou, como Paulo disse, eu digo, mediante a grandeza de Deus eu não sou nada, mas eu sou tão amado por ele que ele me fez um pouco abaixo. Nossa. Então quando eu entendo, porque tem muito a ver, Raciel, com a nossa identidade, né? Existe uma identidade que a gente precisa assumir de filho, que eu não sou mais bastardo, eu não sou mais estrangeiro, né? Eu sou um bispo. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. E existe a identidade de que eu tenho acesso, né? Porque o que uma porta faz? Ela me dá acesso. Exato. Agora a porta está ali. Se eu não passo por ela, nunca vai então ter eu tenho acesso a esse Deus que é dono de todo ouro e toda prata. Eu tenho acesso. Agora, existem momentos que Deus também nos pede sacrifício, coisas. Por exemplo, o jovem rico ali, né, que está no Novo Testamento. Ele não quis dar tudo. Só que na sequência, Pedro, que é o discípulo mais espertinho, fala assim, Pedro ele sempre tem uma pergunta muito perspicaz. Ele fala, Senhor, e nós que te deixamos tudo para te seguir? Né? E eu que o senhor tinha me feito um milionário com a pesca e era empresário, tudo. Tinha barco, tinha tudo, larguei, né? Larguei tudo, né? O cara não largou e beleza, e eu, né? Aí Jesus fala aquela frase tão famosa, né? Em verdade, de quem deixou pai, mãe, irmãos... 100 vezes mais. 100 vezes mais. Quer dizer, mesmo ali... É quase que ele dissesse assim, se o jovem tivesse deixado, ele teria ganho 100 vezes mais do que tinha. Então... Ele não pegou a chave, né? Ele não pegou a chave. Então, assim... E o empresário, ele também faz isso. Quantos deixam um bom emprego para viver uma aventura? Exato. Né? Quantos quebram algumas vezes antes até de chegar lá? Sucesso. Então, a Bíblia, não só o Provérbios de Salomão, ela é um livro que me ensina muito. O Eclesiastes também, né? Salomão... Ela é um livro que ensina, mesmo nas histórias que não tem a ver com finanças. Tem algum ensinamento, né? Tem alguma chave, exatamente. Tem algum insight, vamos dizer assim, né? Você tem, por exemplo, a história de Esther, né? A história de Daniel. Exato. Né? Porque a Daniel foi escolhido por Deus, sim, mas o critério de escolha era que tinha que ser sábio, tinha que ter conhecimento, tinha que ter uma boa aparência. Né? Então a gente está falando de vários aspectos administrativos, até contábeis, mas vamos falar administrativos, que, tipo assim, que hoje norteiam a humanidade. Exato, muito bom. Tem até uma frase que eu marco bastante no meu coração, é que o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo escravo. Né? E infelizmente a gente tem feito, né? Muitas pessoas têm feito o dinheiro o nosso senhor, né? E esse que eu acho que é o grande problema, né? Que tem dificultado. Né? Sobre a Bíblia, que eu acho tremendo, uma vez eu fiz um curso especificamente sobre finanças e a Bíblia, né?
E o autor do curso falou que tem mais de 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre finanças. De alguma forma, seja de administração, seja diretamente, né? E fala mais sobre finanças do que sobre salvação, do que sobre outras especificamente falando, né? Porque Deus realmente sabia, né? Que as finanças realmente podem nos tirar do caminho porque é algo muito forte, né? E tem um fator, por exemplo, é causa número 2 de divórcio no mundo. Exato. Então, você tem a infidelidade, que é a causa número 1, né? E você tem a segunda causa. Você tem, por exemplo, causas de divórcio, incompatibilidade de visões, né? Tem uma visão da vida, outra pessoa tem outra. Né? Você tem uma série de coisas, filhos, criação de filhos, que às vezes dá muito tumulto, interferência dos familiares de cada lado. Você tem a segunda causa de divórcio no mundo. Finanças. Finanças. Então, as finanças elas estão muito a ver com a nossa vida, mais do que muitas pessoas pensam. Exato. Né? Você é uma causa de questões ou porque é muito, ou porque tem pouco. Isso, mexe com sonhos. Quantas pessoas, por exemplo, nós estamos aqui em Santa Catarina. Ora, por qual razão muitas pessoas vieram para cá? Né? Porque é um belo do estado? Pode ser, porque tem praias, mas eu te garanto, se a gente fizer pesquisa, eu estou falando sem ter uma pesquisa na mão, o principal número 1 é a oportunidade de emprego, taxa de desemprego muito pequena, entendeu? Não, eu comecei a fazer um negócio lá e... Então as finanças elas estão muito mais na nossa vida do que muita gente pensa ou percebe. Isso é verdade, muito bom. E já entrando na nossa continuação, né? A gente trabalha bastante com empresários, com gestores de negócios. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Hoje o Bispo, né, largou essa parte empreendedora de... Estou empreendendo no reino. Exatamente. E hoje é mais investidor, no caso, né? Vive dos investimentos que fez e tudo mais. Como que o empresário hoje, né, que tem a sua empresa, que tá lá, já está indo bem e tal, como é que ele pode sair desse estágio de ser um empresário, um gestor de negócio, para se tornar um investidor? O que ele pode começar a fazer, visualizar diferente? Porque eu sempre vejo muita barreira, né, dos empresários. Não, que só tem aquela empresa e vai morrer com aquela empresa. Nunca vai mudar ainda, né? E tem um a mais além daquilo, né? Dá pra gente alcançar mais do que aquilo. Usando a Bíblia como parâmetro e também muitos empresários, investidores e autores, best-seller até, o pessoal fala para você não pôr todos os ovos numa cesta só. Exato. Né? Essa é a frase clássica, né? Clássica, exatamente. Ou Salomão fala, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a mão, porque você não sabe qual delas vai vir. Prosperará. Se aquela ou se ambas. Exato. Né? Então eu diria, não necessariamente, porque às vezes o empresário, às vezes não, a maioria dos empresários, a imensa maioria, eles têm um negócio como um filho, né? Uma paixão, isso é legítimo. Só que isso não pode te impedir de abrir os olhos para outras coisas. A gente faz um culto em Palmas a cada 2 meses. Eu chamo de alavancar. Para todo mundo que quer alavancar financeiramente. Certo. Porque tem gente que tem o sonho de empreender, tem gente que tem o sonho de passar num concurso e é legítimo. Mudar de vida, isso. Tem gente que tem o sonho de crescer. Eu não tenho vontade de ter meu próprio negócio, mas eu quero ser o CEO dessa empresa aqui, até o último escalão. Então a gente faz um culto e como que eu faço? Eu dou uma palavra e já vou voltar para a pergunta. Dou uma palavra rápida e trago o empresário da cidade, cristão ou não. Legal. Que deu muito certo. Né? Da última vez que eu levei, foi mês passado, eu levei o dono da maior, vamos falar assim, concessionária de carros do Tocantins. Que legal. E ele trouxe números do norte do país, que envolve Amazonas, Pará, Tocantins e tal. Ele vende uma média de 77 a 90 carros por mês. Lembrando que ele é uma concessionária, ele não é, ele é uma multimarca, ele não é um representante da Honda. Específica de uma marca só. Tá. Então ele está concorrendo num oceano vermelho, né, com muita gente, né, pesado, tem propaganda na TV e tal. E o que ele falou? Ele quebrou outras 2 vezes. E agora ele virou um milionário, né? Das outras vezes, ele tinha sempre um negócio e só, que é onde está a tua pergunta. Dessa vez que ele acertou dos últimos 7 anos para cá, até se tornar a maior do norte, né? Ele fez dos seus negócios vários negócios. Vários outros. Então ele falou, por exemplo, na pandemia, que todo mundo não tem nem saindo de casa, quem ia trocar carro. Pensa. A seguradora de carros que ele tinha sustentou mais ele do que o próprio, entende? Aí ele mandava polir, lavar os carros num local. Ele não ficava feliz, porque ele é um cara muito criterioso. Acabei pegando uma pequena amizade assim com ele, né? Aí ele abriu uma tipo como se fosse um martelinho de ouro, não sei se chama. Entendi. Isso, ele abriu. E agora ele já está abrindo um negócio para motos, para gente que coleciona motos.
Então, o que ele falou? Que agora ele tem 5, 6, eu acho, negócios, ele apresentou cada um e quanto é a fatia do faturamento. Então, eu acho até que antes do empreendedor pensar na questão, eu vou viver de investimentos, ele tem que pensar dele ter outras fontes de renda. Eu acho que começa aí. Quando você escuta lá o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né, falando que você tem que ter de 5 a 7 fontes de renda, parece assim, meu Deus, como é que eu vou ter 7 fontes de renda? Mas no teu nicho você já consegue enxergar. Existe um ecossistema, né, em volta de tudo. Essa é a palavra, um ecossistema. E o que pode trazer valor agregado, né? Por exemplo, porque os negócios, e eu não estou profetizando mal, nós somos aqui pregador de boas novas, mas eles são muito, mesmo um negócio sólido, ele é muito sazonal. Exato. Eu estava falando, eu não lembro com quem, gente, antes de ontem, estava falando com alguém e o cara me disse o seguinte, ó, o meu pai tinha, e deve ser aqui em Santa Catarina também, amigo do Mato Grosso do Sul, meu pai tinha 5 alvará de táxi em Campo Grande. Então, um alvará de táxi em Campo Grande, aqui deve até valer mais, mas valia na época 300 mil reais. O direito de você dirigir um táxi. Né? Então, isso era um negócio assim, o cara tinha 5 alvarás, ele tinha 1,5 milhão de reais. Só em documentos. Ou ele rodava 5 carros, ou ele alugava. Rendava. Pronto, para todo mundo isso. O que aconteceu? Ele falou, Thales, em 6 meses, quando o Uber chegou aí, o meu patrimônio de 1,5 milhão caiu para 300 mil. Ninguém mais queria táxi, né? Ou diminuiu muito. Ainda tem. Quer dizer, o empreendedor daquele ramo, porque querendo ou não, ele tinha 5, como se tivesse ali 10 casas de aluguel, Exato. enfim, né, 1,5 milhão, como se ele tivesse, enfim, né, ele passou até 300 mil. Então, aí ele falou, aí eu fui fazer eu já estava na faculdade de Direito, enfim, que aí eu fui dar um gás em Direito. Talvez se ele tivesse dado um gás um pouco mais em Direitos, entendeu o que eu tô falando? Sim, claro. Bispo, mas o Thales, quem ia prever? Sim, porque a gente não prevê o futuro que você tem que pensar em outras fontes. Entendeu? Então, tem que se preparar mesmo não sabendo o que vai acontecer, isso, né? E as coisas vão acontecer você se preparando ou não. Exatamente. Né? A pandemia aconteceu para quem estava preparado ou não. Né? A mudança do Uber e outras mudanças que estão vindo. Então, eu diria o seguinte, aí uma coisa vai puxando a outra. Vai ter negócios, por exemplo, esse rapaz, que o Rodrigo, que a gente levou para dar, o dono da Multimarcas. Uma pequena, ele comprou. Aí vai ter um negócio que você só faz um aporte ali, quase que você vive. Se torna uma pequena de parte. É difícil você falar assim, eu só vivo de renda. É muito difícil isso no Brasil. No Brasil, assim, eu digo assim, porque também você tem que se envolver para gerar renda. Mas você vai tendo coisas que você se envolve menos e te dá um retorno. E aí a hora que você achar também, porque você não perguntou, Marcel, porque existe um time para as coisas. Por exemplo, eu tive até o Cristiano brincou que eu inspirei ele numa coisa da outra vez que vim aqui, eu tinha uma escola de cursos profissionalizantes. Chegou um momento assim que eu achei que era hora de vender. Porque também tem esse time das coisas, entendeu? É hora de sair daqui, isso está me tomando tempo, tal. Fui lá e vendi, mas o que eu investi lá, pelo menos eu recuperei e ganhei uma vez mais. Semana que eu investi 100 mil, eu trouxe meu 100 de volta e vendi por 200. Então, assim, só um exemplo, tá? Então, são coisas que você pode ir olhando. Tem um core business aí e ter outras similares que estão ali dentro do ecossistema ou não. É que dentro do ecossistema... É mais fácil, eu acho, né? Você já tem o know-how. Exatamente. Tá ali, é só abrir um pouquinho o olho e ver, pô, mas esse cara aqui... Eu tô indicando, no caso dele, o corretor para fazer o seguro. A esposa foi lá e fez o curso de corretagem. Pronto. Seguro aqui. Eu tô pagando para fulano polir o carro e eu ainda acho que vem... Meia boca. Isso, exatamente. Eu tô pagando pro Lava Jato. Daqui a pouco eu tava vendo lá e daqui a pouco eu brinquei com ele. Vai ter autopeça, já. Porque você tem que fazer o conserto. Né? É obrigado. Ali fez oficina, isso, é o 5º negócio. Mas aí você compra a peça de alguém. Daqui a pouco você compra do distribuidor direto, E aí canaliza, como tem uma fonte de renda de uma empresa já vindo, vai canalizando e vai conseguindo montar esses outros negócios para poder... Aí a parte, vamos falar, burocrática é uma outra história, mas assim, ou você vai fazer tudo numa só, ou você vai fazer cada um no CNPJ, bom, depende do teu... Vamos falar do que você quer. Muito boa essa dica, achei muito genial, né? Olhar para onde você está, né? O seu ecossistema, né? E do seu ecossistema identificar. Aonde e você vê isso, Raciel, né? Em pequenas coisas. Por exemplo, antigamente, né? Nós somos novos, mas na nossa época de infância, tinha um carrinho de pipoca, né? E tinha um carrinho de churros. Hoje é difícil um carrinho de pipoca que não vende churros. Já vende as duas coisas. E vende água e refri. Vende água. Mas por quê? Eu cansei, quando era aquela criança. Não, o cara que vende água tá ali. E o pipoqueiro aqui, por que você não vende? Né? Exato. Só um exemplo. Exato. Não, mas muito bom isso. Porque tem, que às vezes a gente pensa, mas eu tô numa, né? Meu ecossistema é pequeno. Sim, mas ali tem uma série de desdobramentos dentro do... acho que falta a visão mesmo, né? Dá uma visão, acho que muito limitada, só no que ele faz e acaba não abrindo esse espaço, né? E conseguindo identificar.
Muito bacana essa ideia, né, de fazer com que o empresário olhe para onde ele está para justamente poder, né, encontrar novas fontes de renda, né, que é muito bacana. Mas antes de mais nada, nós sempre temos um momento de concurso cultural, então eu gosto muito de literatura, de ler, de aprender com os livros, e eu quero te perguntar, Bispo, fala um livro, né, que tu julga que, cara, todo empresário precisa ler, que realmente vai fazer com que ele mude a sua mente e consiga dar um novo passo na sua vida. Diz aí um livro pra gente. Eu vou de um bem clássico, que é Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, muito bacana. Realmente ele fala que a mudança está na sua mentalidade. E ele dá exemplos ali, ele dá diferenças também de como ele pensava antes e depois, de como a esposa pensa. Mas tem N livros. Você pode usar esse no concurso, mas você tem O Dinheiro e Você, do Bispo do Vale, muito bom. Muito bom, eu tenho. Pai Rico, Pai Pobre. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Muito bom. Mas você tem Do Mil ao Milhão, Thiago Nigro. Você tem muitos livros muito bons hoje, né? Mas vou ficar com o Segredo da Mente. Show de bola. Então é o seguinte, para você que está assistindo o nosso podcast aí, né, o livro hoje que vai ser sorteado é Os Segredos da Mente Milionária. Então o que você precisa fazer? Você precisa compartilhar esse podcast no seu Instagram, no seu Facebook e comentar e curtir a foto aqui, o thumb do podcast. E aí você vai estar concorrendo a este livro que a gente vai estar sorteando para justamente estimular, porque eu gosto muito de estimular a literatura. Parabéns. Né? Muito bom. E, dando continuidade aí no nosso bate-papo, nós estamos num momento um pouco tenso aí do nosso país e eu botei uma pergunta interessante aqui, que é o seguinte: o que você acha do futuro econômico do Brasil? Bom, pergunta desafiadora essa, né? Olha, eu vou responder, Raciel, assim, vai depender muito da equipe que o presidente eleito escolher para tocar as finanças do Brasil. De modo geral, nós tínhamos na campanha, eu não estou nem falando de pessoas, nós tínhamos modelos econômicos propostos diferentes. Exato. Né? Um modelo que a gente viu, os dois modelos nós já vimos, vamos dizer. Exato. Um modelo que incentivava mais a privatizações, eu acho que a questão central está aí, e a menos interferência do Estado. E o governo que ganhou, que incentiva mais a estatização. Exato. E uma maior dependência do Estado. Eu só posso afirmar depois que eu escolher, porque depois que o presidente escolher, porque o primeiro mandato do presidente eleito também havia um temor e não foi um mandato com tantas interferências. Exato. Assim. Agora o segundo e os dois mandatos da sucessora, aí realmente foi uma, né? Nós estamos vendo aí uma discussão de furar o teto fiscal, né? Que na campanha quase que dizia que não ia, que quem furaria era o presidente atual. Agora a gente já está vendo uma perspectiva de furo maior. Exato. Do que tinha. Então nós vamos ter que ver. Vai ter que ter um equilíbrio, né? Entre um incentivo para o empreendedorismo, uma desburocratização que vinha acontecendo no Brasil. Muito bom. Por dizer, né? Eu lembro de abrir empresa levar 30, 60 dias. Eu presenciei pessoas abrindo empresa em um dia no Tocantins. Exato. Eu presenciei. Aqui também está acontecendo isso. Então, assim, você demorava só em junta comercial, entendeu? Você demorava, enfim. Então, nós vamos ter que ver, né? Como cristão, eu oro para que a nação seja próspera, que a nação avance, que a nação continue prosperando. Agora, cada escolha, a gente vê até no mercado, né, nas ações, cada sinalização mexe com os ânimos. Automaticamente. Né? Agora, você não perguntou isso, também historicamente, você tem setores que são beneficiados. Exato. Né? Você teve aí no governo, vamos falar, o presidente Bolsonaro, estatais sendo muito beneficiadas. Né? Primeiro porque não tivemos praticamente zero caso de corrupção, segundo porque tivemos estatais que davam prejuízo historicamente, dando lucros absurdos. Exatamente. Pagando dividendos absurdos, e mesmo os que não são SA dando lucro, isso volta para o caixa do governo. Exato. E você teve aí alguns setores muito impactados pela inflação. Eu acho que a inflação tende a arrefecer um pouco, vai depender também do governo. Infelizmente, a economia está muito ligada com o governo. Com certeza. Mas você tem setores, por exemplo, você tinha varejo, que foi muito pujante no governo de esquerda, você teve educacionais, que foi muito pujante no governo de esquerda, você teve construtoras, que foi a construção civil, principalmente de baixa renda, foi muito forte. Foi muito forte, então nós vamos ter que aguardar e orar, entendeu? Se preparar, eu digo, né? O que eu tenho falado para os meus clientes é, independente de qual governo que vai ser, se preparem.
né? Se organize a sua casa, esteja preparado para um momento de problema. É o que a gente estava falando da pandemia, né? Porque você tem, parece até uma coisa assim meio do capitalismo selvagem falar, mas você teve um monte de grandes vamos falar empresários adquirindo negócios na pandemia e até médios comprando pequenos. Exato. Então quem estava preparado surfou numa onda e saiu muito maior. Essa aqui, é duro você falar isso porque a gente pensa como um todo, mas de qualquer maneira você vai ter que, é o que você está falando, olhar para dentro da tua casa, para dentro do teu negócio e estar preparado. Né? Exatamente. E acima de tudo, como cristão, orar. Eu desejo toda sorte de bênção para o presidente, para o país, né? Enfim, é isso. Com certeza, muito bom. A gente lida bastante com empresários, né? E infelizmente alguns, principalmente quando vem procurar a gente, porque a pessoa só procura uma consultoria financeira quando está com problema, né? E eu queria, né, já que você passou por muito tempo fazendo consultoria, estimular aqui um bate-papo a gente justamente entender o seguinte: se a pessoa hoje, o empresário, está endividado, o que ele pode fazer, né, na sua empresa, na sua vida, para que ele consiga sair desse problema, para que ele consiga dar um passo à frente e sair desse endividamento? Como é que você lida com isso? Como é que você sugere? Você sabe que o primeiro passo, eu acho que não é só para o endividamento, é para quando você tem um problema na vida. É você encarar o problema. Exato. Né? Porque, por exemplo, quando a pessoa está um pouquinho acima do peso, ela foge da balança. Porque a balança vai revelar o quão você está acima do peso. O que acontece muitas vezes com o empresário? Ele vai fugindo de você fazer aquela análise. Eu não estou fazendo uma análise gráfica, tá? De você fazer aquela análise. Pelo menos ver o número, né? Isso. Quanto eu devo, né? Quanto está me comprometendo todo mês de outra renda, ou estou tendo que aportar da minha vida pessoal, que aquele erro clássico, às vezes o empresário mistura o patrimônio dele com o patrimônio da empresa, enfim. Mas o quanto que eu estou tendo que... Porque muitas vezes o empresário nem vê que ele está tirando de uma outra fonte. Porque está tudo misturado, né? Está tudo misturado. Então, o que ele está se recorrendo a pequenos empréstimos, ele está sempre renovando empréstimos. Então, a primeira coisa que eu diria é fazer um raio-x. Fazer um diagnóstico, chame como quiser. Uma análise da tua real situação. A partir daí, é partir para negociar. Né? Exato. Quando nós fazíamos as lives dos cursos que a gente vendia, né, eu e outros 2 bispos da Sara, inclusive, essa pergunta surgiu muitas vezes na live, porque o pessoal dizia assim, era lá no começo da pandemia, agora que a pandemia veio e eu já estou endividado. Né? Então, quer dizer, o que já estava ruim... Vai ficar pior. Vai ficar pior. E eu dizia, não, agora você tem uma oportunidade, porque os credores estarão mais sensíveis. Exato. Abertos à negociação, porque eles querem fazer caixa, né? Nós tivemos, Raci, um monte de testemunhos. Eu assisti tua live, bis, fui renegociar com o banco, a dívida era de 50 mil, parcelou em 10 de mil. Que legal. Eu fui dizer que no meio da pandemia, não era dívidas de 5, 10 anos que a gente sabe que os bancos, né, tem aquele tempo da dívida, né? Eram dívidas assim, recentes. Então, só que a pessoa com medo de encarar, né, porque exige uma certa... Né? É um pouco humilhante. Sim, mexe com o nosso brio, né? Com o nosso ego, né? Mexe com o brio, com o ego, exatamente. Então, e muitas outras vezes, porque eu já tive na posição de devedor e também já estive na posição do credor. E cada pessoa é uma pessoa. Mas geralmente, quando você encara um credor, ele, por você encarar ele já te valoriza. Ele já te valoriza. Ele fala, opa, peraí, o cara tá me procurando para negociar. Né? Porque se ele não quisesse, se ele quisesse dar o calote, ele não vinha aqui. Então, a primeira coisa é você fazer o raio-x. A segunda é você ir lá, negociar. A partir do movimento, falei muito isso em consultoria, quando eu dava, e você deve falar, a partir do momento, aí é avaliar também, estancar o que está te endividando. Eu acho também, assim, você não me perguntou, mas tocando um ponto, e posso até devolver para você que você tem essa experiência hoje, o empresário, às vezes, ele se apega com áreas da empresa ou com a empresa que... assim, a hemorragia tá ali. Tá falido ali, aquela área tá quebrada. Isso, porque mexe com o sonho dele. Entende? Então, assim, isso aqui ou estanca e reconstrói, você pode até voltar para esse business aqui, ou para esse produto. Né? Supondo que seja shampoo e condicionador, e o condicionador é um problema. Dá prejuízo. Cara, tá dando prejuízo. Entendeu? Ou você refaz, como você estava me falando na experiência em off aqui, esse produto, o condicionador, e vende, dando um exemplo aqui do condicionador, ou então vamos focar no shampoo. Exato. Entendeu? Falando já um passo à frente. Exato. Né? Então, eu daria esses 3 passos, tipo, fazer o raio-x, encarar o credor, vamos falar assim, e estancar o que é o que está consumindo hoje, pronto, né? O prejuízo. Aonde que tá, entendeu? É num setor que às vezes, eu gosto do setor ali de produção. Sim, mas nós vamos ter que fazer com 2 no lugar com 5. Exato. Dando um exemplo.
tá? Então, ou então nós estamos gastando muito com logística, nós podemos, enfim, às vezes, por exemplo, assim, é aquela história, fabricar, né, ou vender pronto, ou eu fabrico em casa, enfim, ou fabrico fora. Vai ter que fazer estudos. Agora, enquanto você não para, para encarar a realidade, você não tem essa real. Exato. Né? Porque na tua cabeça, não, a gente sempre fabricou, mas talvez hoje não seja a hora. Não tá valendo mais a pena, né? Exato. Né? Talvez. Ou a gente sempre comprou pronto, talvez seja a hora de fabricar. Enfim. Muito bacana essa ideia, porque é possível colocar em prática, né? Eu sempre sou muito do prático. Do prático, né? Ação, né? O que dá pra fazer, porque ideias mirabolantes às vezes é muito fácil. Mas, pô, parar, olhar, botar num papel tudo que tu deve, encarar os devedores e olhar onde é que dá pra estancar, é totalmente possível, né? Qualquer empresário hoje fazer no seu negócio, né? Não exige nenhuma ciência, né? E tem um ponto, que é que não está nos números, mas está na nossa vida, existe um custo tipo emocional de dever. Exato. Né? Então, quando você vai lá e fala assim, puxa, o cara, você deve 60 mil, o cara parcelou em 60 de mil, você já vai se sentir aliviado. Pelo menos sabe que está resolvido, né? Porque diluiu. Agora, se você vai lá em 60 e virou 40, você volta com uma outra autoestima para retomar a sua vida. Né? Então, existe algo intangível aí. Dá até um gás a mais para você alcançar, né? Muito bacana, muito bacana. Eu adorei isso aí. Vou até utilizar um pouco disso aí nas consultorias, né? Lá mais para frente. E se tratando um pouquinho, né, dessa experiência com consultoria, de empreender, dar curso também, né? Eu sempre faço uma pergunta para todo empresário que vem aqui, que é o seguinte: qual foi qual foi o maior erro, né, na sua vida que você cometeu que te trouxe um grande ensinamento para que não cometa mais, para que quem está assistindo a gente também possa aprender um pouquinho com isso, que eu acho que melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos, né? É mais barato, pelo menos. Eu digo o seguinte, eu vou falar dois aqui, tá? Eu acho que apesar que, ontem eu até comentei, né, no culto, que eu tinha um alvo de vida até os 30 anos de idade, um alvo financeiro. Estou com 36, fiz semana passada. Eu acho que uma das coisas, eu ainda acho que às vezes eu abri os olhos tarde para algumas das coisas. E olha que tem pessoas com 50 anos que ainda não abriram os olhos. Eu acho que quanto antes você abrir os olhos para a tua vida financeira e perceber o quanto impacta isso, só de você acordar, metade do caminho já foi andado. Né? De você ter a percepção, né, que finança é boa parte da nossa vida. Exato. Né? Esse é um ponto. E um outro ponto, agora eu vou falar de questão de ações, de investimentos em renda variável, vou chamar assim. É que eu percebi, na minha experiência, é mais difícil você sair de uma posição vencedora do que perdedora. É verdade. Entendeu? Porque quando você perde, às vezes você fala assim, estou perdendo, vou estopar isso aqui. Tem muita gente que tem problema com isso. Tipo, eu vou recuperar e tá dando sinais Vira ali zero. No curto prazo que não vai. Agora também tem um outro lance. Ganhei e você acha que o ganho é infinito. Tipo, a ação valia 5, hoje ela tá 15 e ela vai valer 50. Principalmente no mundo de muitas fake news, mesmo no mercado financeiro. Exato. De gente renomada. Então, o que acontece? Em alguns momentos, eu não vou dizer muitos, mas em alguns momentos eu acho que eu demorei a perceber que era hora de sair muito vencedor e sair ou só vencedor ou perto do meio a meio. Entendi. Entendeu? Não sei se isso pode ajudar nos negócios, mas tem horas que é importante você, sabe? A gente sempre quer mais, mas também é bom medir um pouquinho os passos. Esse a mais, né? Isso, entende? Eu acho que é bacana porque traz um ensinamento, né, de talvez colocar um objetivo, né, uma meta a mais, e quando atinge aquela, dá realmente o stop, né, seja para cima ou para baixo. E organizar para uma outra meta, Exatamente. Mas é que a gente vai numa coisa avassaladora. Exatamente. Eu já vi empresários quebrar porque venderam demais. Né? Pode parecer errado isso, mas se a pessoa não está preparada, né, fisicamente, de estoque, equipe, o vender a mais pode ser um problema. Um ponto, tive uma empresa de consultoria até ano passado, né? E você está dentro da consultoria. O que eu vi muitas vezes, né? Aqui pela ética, né? Não vou citar, mas vou pegar negócios aleatórios. O cara tinha uma sorveteria explodida. Ele abria a segunda não dava certo e atrapalhava a primeira. Então, Otário, você está desincentivando, você acabou de falar de ter vários negócios. Sim, só que isso também tem que ser muito. Eu conheço um cara que tinha uma barbearia, 2, nesse boom de barbearias aí, 3, e o cara voltou para uma. Entende? É por isso que muitos empreendedores, quando você assiste esse programa Shark Tank, tanto nos Estados Unidos, eles te incentivam a franquear. Porque aí você vai ter um percentual de quem está lá tocando o negócio. Exato.
Não necessariamente eu não estou dizendo aqui, tem excelentes empreendedores que não franqueou nada, os negócios são próprios e tem redes de milhares de lojas, né? O Luciano Hang aqui, por tudo exemplo. Tudo tá na administração, na verdade. Isso, só que são casos e casos. Então, você perguntou de um erro, eu estou dizendo de 2 meus aqui. Exato. Entendeu? Eu acho que, mesmo sendo novo, você abriu os olhos, eu acho que eu poderia ter aberto até mais cedo, e eu acho que alguns passos você dá muito assim. Quando tudo tá dando certo, eu falo isso até no ministério, que a gente lida com equipes, né? Quando tudo tá dando certo, o que tá dando errado fica escondido. É verdade. Muito bom essa Entendeu? frase. Porque o que acontece? Você pega um time, né? Eu sou santista, tá bom? Nós ganhamos a Libertadores de 2011 com o Neymar, Ganso e Companhia Limitada. A gente tinha um jogador lá, não vou citar aqui, tá? Nossa, era um terrível jogador. Só que ele tava escondido, titular, no meio de um monte de gente boa. No meio do Neymar, no meio do Ganso, entendeu? No meio do Alexandre, que é lateral da seleção, Danilo. Nós estamos falando aí de 3 jogadores que estão convocados para a Copa do Mundo e um que é muito bom, o Ganso. Né? Então, assim, escondia. Quando o Ganso já foi saindo no Neymar, ficou evidente que aquele cara era ruim. É verdade. Então, e como também as derrotas escondem os pontos bons. Porque às vezes você perde e fala, tá tudo errado. Não tá tudo errado. Tem alguma coisa boa também, né? Tem alguma coisa boa, entendeu? Então eu acho que em igrejas também, às vezes fala, pô, não tá fluindo a igreja. Não, às vezes não tá fluindo tal área da igreja, que pode estar impactando nas outras áreas. Mas não é que toda a igreja tá ruim. É igual as finanças e o casamento, né? Não é o casamento todo tá ruim, não é. Às vezes é um problema financeiro que tá impactando forte que tá agravando todo o casamento, né? E como o casamento também pode impactar as finanças. É verdade. Né? Descontroles, enfim. Muito bom. Cara, que bate-papo bacana, adorei mesmo. Né? Infelizmente chegamos ao final aí do nosso podcast. Agradeço muito. Né? Podia ficar aqui acho que mais umas 3 horas batendo esse papo legal. Muito obrigado, Bispo Thales, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, tá? E para o pessoal te achar, para achar também, né, a Sara Palmas, conta pra gente qual que é o teu Instagram, como é que eles te encontram. Vou deixar meu Instagram, Thales A. Martins, Thales A. Martins, que meu nome é Thales Alves Martins, e o Instagram da Sara Palmas é Sara Palmas. Perfeito. Tá? Instagram, nós estamos lá e podemos falar por lá no direct, enfim, tudo. Que lindo. E agradeço muito a oportunidade, parabéns pela iniciativa do podcast. E é isso aí, difundir conhecimento financeiro, educação financeira, é uma grande bênção para o nosso país, enfim, para ir na igreja, em todo lugar. Muito bom, muito bom. E você que está assistindo nosso podcast, né, muito obrigado por estar com a gente até agora. Lembrando, né, ative as notificações, toda quinta-feira tem um novo episódio e aquele abraço e tchau!